continuarmos avançando. Ano que vem já está às nossas portas e nós não paramos por aqui. Precisamos agora construir as novas salas para a educação infantil. Nossas crianças precisam de mais espaço, irmãos, né? As salas que estão ali estão fazendo elas ficarem cada vez mais unidas, né? Bem unidas. Então a gente precisa dar mais espaço para que elas tenham condições de aprender, absorver realmente aquilo que está sendo ensinado para elas. E nós vamos dar continuidade, queridos. Amém? Podemos contar com o seu apoio? Que apoio é esse? Vai lá, pastor, vai lá. Você vai ser o UPA, aquele que vai fazer só UPA? É um apoio financeiro também, queridos, né? Para que nós possamos continuar avançando. Vamos assistir o vídeo e ver um pouquinho do que aconteceu em 2013, para que possamos, logo após, dar continuidade a este culto. Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro e não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro e não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou. É tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você existe, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus.
Glórias a Deus, irmãos. Como eu disse, tem muitas outras coisas que não estão ali, que faltaram, mas louvado seja Deus porque estivemos ativos, trabalhando, desenvolvendo, crescendo, como diz ali na pastoral do boletim, avançamos, crescemos e amadurecemos. Precisamos continuar avançando. Pequenas ações que produziram grandes mudanças, grandes transformações, visando sempre o crescimento e o nome de Deus sendo exaltado e glorificado. Convido a todos a colocar-se de pé. Nós vamos cantar o hino Que Segurança Sou de Jesus. Enquanto você canta este hino, também terá oportunidade para a consagração de dízimos e ofertas. Como disse ontem, também queremos desafiar os membros, a todos aqui, para também dar um presente à igreja, dar uma oferta de amor por essa ocasião do aniversário. Continuamos aí com alguns compromissos, né? As reformas chegam a uma etapa, precisamos ainda pagar mais 2 parcelas ali do elevador que faltam, e com certeza isso já está pago. Amém, irmãos? Eu creio nisso. Deus tem nos abençoado e vai continuar assim. Enquanto nós cantamos, traga aqui o seu dízimo, a sua oferta, permaneça à frente, para que depois possamos orar e agradecermos ao Senhor. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz, sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos cantando nos altos céus, louvam excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. Vamos agradecer ao Senhor. Aqueles que não permaneceram à frente, venham aqui. Quero convidar o pastor Flávio também para nos dirigir a Deus em oração, agradecendo a Deus pelos dízimos, pelas ofertas, agradecer por esse tempo de festa que nós estamos vivendo como igreja. Pai querido, na Tua presença, Jesus, nós estamos alegres, porque desde ontem, Pai, celebramos os 57 anos dessa igreja, Senhor Deus.
Muito obrigado, Pai, porque há muito tempo atrás o Senhor levantou um povo, Pai, que aqui esteve firme, consolidando, firmando os alicerces dessa igreja. E hoje, Pai, nós podemos colher os frutos, Pai, de tantas pessoas que foram salvas, de tantos que ouviram a Tua palavra neste lugar, de tantos que foram transformados pelo poder de Jesus Cristo, Pai. Obrigado, Jesus, pela fidelidade dessa igreja, daqueles irmãos que a fundaram e de todos que aqui hoje estão, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela fidelidade desses irmãos que aqui estão à frente, que trazem os seus dízimos, as suas ofertas à casa do Senhor, para que realmente a obra do Senhor continue nesse lugar, Pai. Abra, Senhor Deus, a janela dos céus, como diz a Tua palavra, e derrame sobre a vida desses irmãos, Senhor Deus, bênçãos sem medidas, Pai. Obrigado pela fidelidade, Senhor Deus, dos Teus filhos, Pai. Que essa igreja, Pai, possa continuar fiel a Ti, como tem sido já há tantos anos, Pai. Que realmente, através da vida desses queridos, Pai, a Tua obra possa se fortalecer. E essa igreja, em nome de Jesus, Pai, possa ser referência nesse bairro e nessa cidade para a honra e glória do Senhor Jesus, Pai. Muito obrigado, Pai. Abençoa, Senhor Deus, este culto e que tudo seja feito aqui, Senhor Deus, seja único e exclusivamente para a honra e glória do Teu nome. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Todos podem assentar-se. Os que estiveram ontem puderam ver o início de um quarteto, que ainda falta o quarto elemento, mas vai chegar, né? Nós vamos ouvir nesse momento louvor, apresentado por esses irmãos, que são da nossa igreja. Diferentemente do ano passado, este ano toda a parte musical está sendo feita por prata da casa, né? Então são apresentações também, glórias a Deus por isso. Vamos louvar o Senhor. Sem refletir, em transgressão caí. Quis pra mim as coisas que o mundo dá valor. Tentei voltar, mas preso em trevas vi meu coração. Então em mim se apagou o sorriso e a luz do olhar. Preciosa graça do amor de Deus em Jesus, a salvação ao pecador. Sobre a cruz a sua vida entregou em meu lugar. Hoje estou livre, fui perdoado. Preciosa graça do amor. O pranto ali eu conheci, prostrado em minha dor.
dor, meu sorriso então voltou. Ao me ajudar, eu enxerguei os cravos em suas mãos e compreendi que ao me afastar, quebrei seu coração. Preciosa graça do amor de Deus, em Jesus a salvação ao pecador. Sobre a cruz a sua vida entregou em meu lugar. Hoje estou livre, fui perdoado. Preciosa graça do amor. Foi lá na cruz que a sua vida entregou em meu lugar. Hoje estou livre, fui perdoado. Preciosa graça do amor. Que bênção, né, irmãos? Nossa igreja está em festa e nós vamos continuar comemorando. Quero convidar vocês a se colocarem em pé e nós iremos louvar ao Senhor com essa música que foi escolhida para ser tema do aniversário da igreja neste ano, Tempo de Festa. Então, que você possa estar louvando com muita alegria ao Senhor enquanto canta essa canção. Acompanha com as palmas? Tempo de festa, este é o tempo de louvor para celebrar aquele que primeiro nos amou. O nosso choro em riso, de louvor para celebrar aquele que primeiro nos amou. Este é um tempo de festa, este é um tempo de louvor para celebrar aquele que primeiro nos amou. Transformou nosso choro em riso, nos deu novas vestes de louvor para celebrar aquele que primeiro nos amou. Nos tirou do império das trevas e nos deu perdão e
Jesus. Amém? Amados, e essa igreja, e todos nós que estamos aqui reunidos, somente celebraremos, somente louvaremos a esse Deus maravilhoso. Amém? Vamos declarar, através dessa canção, esse nosso desejo de somente adorar ao nosso Deus. Pede de todo o teu coração. Eu jamais me curvarei, nem louvor darei a homem, para rei ou reino algum. Jamais darei meu coração, ou cantarei o desejo do coração, a lealdade, a devoção. Vou servir aquele que morreu naquela cruz. Somente ao Deus assim eu dirijo meu louvor e toda a minha fé ao único Rei dos Reis. Meus joelhos dobrarei, tudo lhe darei. Somente ao Deus assim eu dirijo meu louvor e toda a minha fé ao único Rei dos Reis. Meus joelhos dobrarei, tudo lhe darei. Ao Deus Criador, Jesus que me salva, redime, restaura, revive e renova. Somente a um Deus assim darei meu louvor. Vamos louvar as palmas. Eu jamais me curvarei, nem louvor darei a homem, para rei ou reino algum. Jamais darei meu coração, ou cantarei o desejo do coração, a lealdade, a devoção. Vão servir aquele que morreu naquela cruz. Somente ao Deus assim eu dirijo meu louvor e toda a minha fé ao único Rei dos Reis. Meus joelhos dobrarei, tudo lhe darei. Somente ao Deus assim eu dirijo meu louvor e toda a minha fé ao único Rei dos Reis. Meus joelhos dobrarei, tudo lhe darei. Ao Deus Criador, Jesus que me salva, redime, restaura, revive e renova. Somente a um Deus assim darei meu louvor. Somente ao Deus assim, somente ao Deus assim, somente ao Deus assim. Somente ao Deus assim, somente ao Deus assim, somente ao Deus assim. Somente ao Deus assim, somente ao Deus assim, somente ao Deus assim. Ao Deus Criador, Jesus que me salva, redime, restaura, revive e renova. Somente a um Deus assim darei meu louvor. Darei meu louvor. Darei
tua igreja acaba de declarar, Senhor, o desejo dos nossos corações de somente dar louvor ao Senhor. Somente ao Senhor entregar as nossas vidas, meu Pai. Somente ao Senhor entregar tudo o que temos, meu Deus. Porque, Senhor, quão grandes são as coisas que o Senhor tem feito por nós e através de nós. Como é grande o seu mover e usar do Senhor no nosso meio, Pai. Tudo que nós queremos é te agradecer, Senhor, por tua bondade. E neste momento nós queremos louvar o Senhor com uma canção que diz: quão grande é o meu Deus. E Pai, nós cremos na tua grandiosidade, mesmo que a nossa mente seja tão pequena, Senhor, para um Deus tão grande, tão maravilhoso, Pai. Ó Senhor, aceita os nossos louvores, meu Pai, como um sacrifício, Senhor, destes servos que te amam e estão aqui apenas para lhe dizer quão maravilhoso e grande é o Senhor. Louva, Senhor, com todo o teu coração, meu irmão, agradecendo a bondade do Senhor, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo o que o Senhor tem ensinado a você, porque o nosso Deus é muito grande. Quão grande é o meu Deus, louva o Senhor. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Mais uma vez. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, em Filho, Espírito e Pai. O
tuas mãos ao Senhor. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Amém, irmãos? Todos vão de ver, irmãos. E cabe a nós levar essa luz até eles, para que eles possam ver. Amém? Vocês podem se assentar. A igreja tem recebido alguns presentes por ocasião deste aniversário, e o outro é a presença do pastor Valdo Fonseca conosco, celebrando os 57 anos aqui da nossa igreja. O pastor Valdo está em Curitiba há 5 anos, 5 anos e meio, pastor da Igreja Batista do Cajuru, e a Igreja Batista do Cajuru tem uma certa participação na história aqui da Igreja Batista do Novo Mundo, porque alguns dos primeiros membros vieram de lá, né? Então a gente agradece a bênção, né, que veio lá do Cajuru para cá. Ontem eu não mencionei, depois eu vou dar uma palavra ainda sobre o histórico da igreja, mas nós temos uma história interessante, pastor Valdo, que nós somos a 8ª ou a 9ª, depende da interpretação, igreja, porque fomos organizados pela Igreja Batista Memorial. Só que a Memorial, depois de organizar o Novo Mundo, se desfez e foi organizada de novo. Então, no histórico, o Novo Mundo veio antes da Memorial, mas na prática foi a Memorial que nos organizou. Então, depende da escolha. Oi. Pastor Valdo, muito obrigado pela sua presença. Deus abençoe. Fica à vontade. Bom dia, irmãos. Bom dia. Eu é que me sinto presenteado, pastor Antônio Cuco, por estar aqui nesta manhã para falar aos irmãos nesse dia tão especial, nesse fim de semana, em que a igreja celebra o ano de vida. Quando essa igreja foi organizada, eu tinha apenas 3 meses. Então, essa igreja tem a mesma idade que eu. Não é? Parece que eu tenho 35, mas, na verdade, eu também tenho a idade da igreja. Uma alegria muito grande estar com vocês nessa manhã. Parabenizo a igreja e que Deus possa continuar abençoando grandemente. Quando eu tenho pregado nas igrejas aqui em Curitiba, eu também aproveito para agradecer as igrejas que ano passado estiveram intercedendo por mim, não é? Quando eu estive ali 25 dias internados no hospital, 21 dias na UTI, e com um AVC causado por um aneurisma cerebral, e graças às muitas orações estou aqui, não é? Vivo e sem sequela. Aliás, ficou só uma sequela, é que depois daquilo, quando eu pego um microfone, não sei mais falar pouco. Então, tem essa sequela aí que vocês vão sofrer as consequências dela hoje, não é verdade? Mas que alegria. Quero convidar os irmãos para nós abrirmos a palavra de Deus em 3 textos. Primeiro, os 2 serão apenas um versículo, e o outro 5 ou 6 versículos. Então, abra lá sua Bíblia, primeiramente em Atos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Eu estou em Curitiba, como o pastor falou, há 5 anos e meio, sou do Rio de Janeiro, e pastoreei lá no Rio durante 20 anos, e esses últimos tempos têm sido aqui em Curitiba. Então, Atos, capítulo 1, no versículo de número 8, versículo tremendamente conhecido por todos nós, que diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria
e até aos confins da terra. Revestidos, então, do Espírito Santo, muitas coisas começaram a acontecer. Nós vamos ler parte dela lá em 2:42. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas prosperidades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. E a igreja foi então assim se revestindo de poder do Espírito Santo. Aí vamos ler um versículo mais à frente, no 4:31. Cada vez que a igreja mais se enchia do poder, mais coisas extraordinárias iam acontecendo e aquelas vidas iam sendo usadas pelo Senhor. Aí no 4:31 acontece algo extraordinário. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus e nosso Pai, nós queremos te pedir que sejamos capacitados pelo Espírito, cheios do Espírito para falar das tuas verdades. Ó Deus, que a tua palavra, que é pura, santa e poderosa, possa agora, Senhor, falar ao meu coração, como já tem falado esses dias sobre esse tema, mas também possa falar ao coração de cada irmão, de cada irmã. Ó Deus, que essa manhã seja uma manhã em que o teu Espírito Santo possa se manifestar de forma poderosa em nosso meio, que a presença do Espírito Santo, a presença viva dele em nosso meio, possa fazer a grande diferença nesta igreja, nas nossas vidas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse tempo eu quero estar aqui com vocês para nós falarmos um pouco sobre o ministério do Espírito Santo com relação à igreja. Quando Jesus estava prestes a partir, a voltar para o Pai, ele ainda não tinha fundado a igreja, não foi Jesus quem fundou a igreja. Jesus, ele deu os fundamentos para a igreja. Jesus deu os princípios para a igreja. Ele deu toda a base. Mas, na verdade, a igreja é organizada pelos apóstolos no dia em que eles são revestidos de poder. Jesus, prestes a voltar para o Pai, Jesus diz para eles: olha, vocês vão ficar lá em Jerusalém, vocês vão estar orando, buscando, e a igreja só vai começar quando vocês forem revestidos do poder do Espírito Santo, porque não pode ser igreja sem revestimento do Espírito Santo. Se aqueles homens começassem a igreja ali sem o revestimento do Espírito Santo, a igreja seria uma associação como outra qualquer. E não é isso que Deus planejou para a igreja. Não é essa a vontade dele, que a igreja seja uma instituição como outra qualquer, mas que a igreja fizesse toda a diferença no mundo. E a igreja não faz diferença no mundo por causa do nosso comportamento ético, se bem que é isso que devemos ter. A igreja não faz diferença no mundo pelo seu belo templo, se bem que precisamos ter, e ficou muito bonito o templo. A igreja não faz diferença pelo um bom equipamento de louvor, se bem que devemos ter. O que vai fazer toda a diferença da igreja no mundo é o poder do Espírito Santo, revestida do Espírito Santo.
Então, a igreja, ela foi solenemente organizada, diríamos assim, no dia em que os apóstolos, os discípulos foram revestidos de poder. Porque é o Espírito Santo que é o capacitador da igreja. É o Espírito Santo que diferencia a igreja, como eu falei, das demais organizações no mundo. É o Espírito Santo que faz o sobrenatural acontecer na igreja. E a igreja é uma instituição, é um organismo sobrenatural. Sobrenatural. E o que vai fazer a igreja ser sobrenatural é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, não é? É Ele que vai fazer. Sem uma atuação poderosa do Espírito Santo, nós seremos como Laodiceia. A Bíblia diz que Laodiceia era morna. A Bíblia diz que Laodiceia era uma igreja cheia de programas. Fazia eventos criativos. Fazia bons eventos. A igreja tinha bons programas. Jesus diz à igreja que conhecia as obras daquela igreja, sabia que eram boas. Porém, era uma igreja cheia de programas, mas vazia do Espírito Santo. Tem igrejas, irmãos, que o calendário é cheio, mas do Espírito Santo é vazia. Então, esses textos que eu li começam o começo do crescimento saudável da igreja. E eu sei que essa igreja está buscando um crescimento, mas o começo não são os métodos. O começo é revestimento de poder. Uma igreja pode ser composta de vários crentes e ela só é composta de convertidos. A igreja ela é composta daqueles convertidos remidos pelo sangue de Cristo, uma comunidade de pessoas. Porém, isso não é o suficiente para ela ser cheia do Espírito Santo. Porque o batismo do Espírito Santo é uma coisa que acontece só uma vez, quando você se converte. Depois disso, a nossa vida tem que ser cheia do Espírito Santo. E esse é um ponto fundamental, não é? Fundamental. Então, aquela igreja de Laodiceia tinha muitos programas, fazia muitas coisas, mas era uma igreja vazia do Espírito Santo. E é impossível termos uma igreja relevante sem pessoas orientadas, dirigidas e governadas pelo Espírito Santo. Eu estou falando para vocês sobre um assunto que está mexendo comigo. Eu estou, nos últimos meses, tremendamente inquieto com a questão de ser cheio do Espírito Santo. Nos últimos 20 anos, há um fenômeno na igreja cristã no mundo todo, em que, por causa de muitos motivos, um deles a globalização, surgiram, nesses últimos anos, vários modelos excelentes de igreja. Excelentes. E nos últimos anos, eu creio que, e eu me incluo nisso, por isso que eu fico muito à vontade para falar para vocês, e porque também eu não conheço essa igreja, nós nos ocupamos demais com métodos para que a igreja cresça, e esquecemos o principal. O principal não são os métodos, o principal é a igreja ser cheia do Espírito Santo. Eu me incluo nesse time, irmãos, que se preocupou nos últimos anos muito com métodos, mas esqueceu do Espírito Santo num certo sentido. E a Paulo, quando ele estava terminando a primeira carta aos Tessalonicenses, ele deu vários conceitos ali que dava para fazer uma série de sermões só sobre os conselhos finais que ele deu, mas um deles foi: não
apaguem o Espírito Santo. Não apaguem. Jesus só deixou os discípulos começarem como igreja o dia que eles foram revestidos de poder. Ele não disse, olha, eu estou indo para o Pai, amanhã vocês comecem, amanhã pode fazer isso, aquilo. Não, ele disse, vá para lá, vocês fiquem orando e esperem ser revestidos de poder. O mais importante do que saber sobre a doutrina do Espírito Santo, é importante saber, mas muito mais que saber, muito mais que conhecer, o Espírito Santo precisa ser uma presença profunda na igreja. Presença profunda na igreja. Não adianta a gente saber, conhecer. Eu garanto que se eu perguntar aqui a alguns irmãos quantas vezes na escola bíblica dominical estudaram sobre o Espírito Santo ao longo da história de vida, nós não estudamos muitas vezes, mas o problema é que quando se fala de Espírito Santo, não basta saber, não basta conhecer. Tem que ser cheio de poder, a presença do Espírito Santo tem que ser algo profundo, real em nossas vidas. Todos nós aqui que somos crentes em Jesus Cristo, nós somos batizados no Espírito Santo, verdade. Agora, nós temos o Espírito Santo, verdade, mas nem sempre o Espírito Santo nos tem. Você tem o Espírito Santo, mas o Espírito Santo tem você. Responde para você mesmo e Deus, eu tenho o Espírito Santo, mas o Espírito Santo me tem? Então, a primeira questão que eu quero colocar aqui para sermos uma igreja viva, uma igreja relevante, uma igreja que faça diferença, uma igreja que realmente impacte o mundo, é uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que busque o Espírito Santo. Eu me deparei em um determinado momento me perguntando, qual foi a última vez essa semana ou esse mês que eu orei pedindo que o Espírito Santo me enchesse? E eu confesso aos irmãos que já fazia algum tempo que eu não orava especificamente sobre isso. Me enche, Espírito Santo. Enche a minha vida, Espírito Santo. Me enche, Espírito Santo. Enche a minha vida, Espírito Santo. Eu quero ser mais de Ti, Espírito Santo. Enche, 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 enche a minha vida. Como ser um pastor cheio do Espírito Santo se eu não fizer isso? A igreja somos nós. A igreja não é muito, como eu falei, é muito bom o templo, ter um bom templo. É maravilhoso isso. Mas não é o suficiente. A igreja, ela é formada de pessoas. A igreja somos nós. E uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja formada de crentes cheios do Espírito Santo. Um dia eu fiquei parado pensando, irmãos, lá na igreja. Isso já tem algum tempo, né? Já tem mais de um ano isso, eu fiquei parado pensando assim, Senhor, o que tem acontecido aqui na igreja que só o Senhor poderia fazer? Senhor, o que tem acontecido aqui na minha igreja que só o Senhor poderia fazer? E eu percebi, irmãos, que havia muito poucas coisas acontecendo na minha igreja que só Deus poderia fazer. O que estava acontecendo na igreja era tudo que nós poderíamos fazer. Quantas vezes, o que tinha acontecido na minha igreja, por exemplo, com relação ao dinheiro da igreja, que a igreja tinha feito algo que só Deus podia ter feito. Aí eu fui descobrir que o orçamento da minha igreja era um orçamento de coisa que nós podíamos fazer. Não tinha nada naquele orçamento que só Deus podia fazer. Nada.
E aí agora, quando a minha igreja, depois dessa reflexão, quando ela faz orçamento, eu pergunto para o pessoal, o que tem nesse orçamento que só Deus pode fazer? O que está nesse orçamento aí que vai ser de Deus? O nosso está aqui, vocês elaboraram bem, vocês fizeram aí uma média, mas aqui é o que nós podemos fazer. Agora eu quero saber o que tem aí que só Deus pode fazer. Comecei a ficar pensando sobre isso, foi quando eu fiquei muito inquieto sobre essa questão e comecei a pedir a Deus que nós tivéssemos uma igreja cheia do Espírito Santo e que os milagres começariam a acontecer, aquilo tudo me incomodando. Aí, para Deus responder às minhas orações, o primeiro foi o pastor. Eu vou mostrar o que só eu posso fazer. E aí começou pelo pastor, me jogou dentro de um hospital e disse, agora que os médicos chamaram seus filhos, mandaram se preparar porque seu pai vai morrer, disse, eu vou começar a mostrar o que só Deus pode fazer. Sabe, irmão, depois dessa inquietação, tem acontecido algumas coisas na igreja que só Deus pode fazer. O segundo texto que eu li, vai falar sobre a igreja reunida como família, em Atos 2, 42 a 47. Ele vai falar sobre a igreja reunida, e aquele texto diz que eles estavam ali reunidos, eles perseveravam no ensino dos apóstolos, eles se reuniam para orar, eles reuniam para se alegrar, eles partilhavam os seus bens uns com os outros. Aquela era uma igreja que estava unida, havia unidade no meio deles, todos estavam caminhando na mesma direção. E ali, aquela igreja caía na graça do povo. Era uma igreja bem vista, e o povo daquele lugar se alegrava com aquela igreja impactava. E aí eu penso uma coisa, outra coisa que comecei a refletir, nos últimos 10 anos do meu ministério, eu tenho focado na igreja relacional, numa igreja que seja uma igreja de relacionamentos. E aí eu comecei a pensar, por que a gente está tendo dificuldade de conseguir? Sabe por quê? Porque essa igreja aqui, ela só era o que era por causa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos capacita para sermos uma igreja comunidade. É o Espírito Santo que nos capacita para ser uma igreja família. Depois que eles foram cheios do Espírito Santo, e eles continuaram caminhando, agora eles se encontram reunidos como uma comunidade, porque a igreja é comunidade. Na essência da igreja, a igreja é uma comunidade. A igreja não é um lugar onde as pessoas se encontram, a igreja é uma família onde as pessoas se relacionam. Uma das maiores necessidades do ser humano sempre foi e sempre será relacionamentos. E quando as pessoas chegavam naquela igreja, elas sentiam o poder do Espírito Santo, elas viam maravilhas acontecendo, mas elas viam um povo se relacionando. Havia relacionamentos. Essa semana teve o congresso dos pastores lá em Jaraguá do Sul, eu fui, e aí no hotel onde nós estávamos, chegou uma equipe, um grupo, para passar um dia. Mais ou menos umas 40, 50 senhoras. Se eu não me engano, o nome da organização delas, Instituto Casa da Amizade. Eu não sei nem quem são, não sei qual é a origem, não sei que fundo é aquilo, não sei se elas são espíritas, católicas, não sei, só sei, elas não são evangélicas. E aí, um pastor lá teve uma ideia de sugerir uma palestra para elas. Ele me pediu para ir com ele. Aí nós fomos lá no auditório, e esse colega pregou, e eu estava ali vendo, elas falaram com tanta alegria, não é? Daquele grupo delas, e elas falavam, nosso grupo está junto há 37 anos, nós nos relacionamos, nós conhecemos umas às outras, nós fazemos passeio como esse que nós fazemos, e olhando aquilo tudo, e como eu estou agora mexido por essa questão do Espírito Santo, eu logo penso no Espírito Santo, né? Aí eu disse para elas assim, eu fiquei pensando assim, vocês são muito legais, eu pensando, né? Vocês podem se reunir, vocês podem se alegrar uma com a outra, mas vocês não podem fazer tremer o lugar onde vocês estão.
vocês são muito legais, são muito bacanas, vocês se alegram uma com a outra, mas vocês não podem impor a mão uma sobre a outra e o poder de Deus manifestar numa vida. Porque ali está um grupo que se relaciona, mas não em nível de relacionamento como a Bíblia nos ensina. Sabe por quê? Porque nós não somos capazes. Eu não sou capaz de me relacionar com minhas ovelhas e com as pessoas dentro do padrão que a Bíblia ensina. É incapaz. Tem certas pessoas que eu jamais vou aceitar se eu for só no Valdão, ou no Valdinho, ou no Valdo. Não vai dar. Nós só seremos uma igreja família capacitados pelo Espírito Santo. Não dá na igreja para a gente ter esse relacionamento tão profundo se ele não for consequência do Espírito Santo na nossa vida. Não dá, gente. Não dá. Uma das missões do Espírito Santo, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Um dos propósitos do Espírito Santo com relação a mim, com relação a você, é revelar para nós, revelar as mais profundas verdades de Deus, que por nós mesmos, nós não temos condições de discerni-las. Estava lendo um dia desse o livro do pastor Tim Keller, um pastor americano, sobre família. E ele estava comentando Efésios 5. E ele estava dizendo que quando você olha para aquele texto ali, em Efésios 5, quando ele fala sobre família, mulher, seja submissa aos vossos maridos, maridos, amai a sua mulher como Cristo amou a igreja, filhos, seja obediente e tal. Não dá, ouça bem, mulher, olha para mim, você que é casada ou solteira, mas você que é mulher, não dá para entender o que a Bíblia ensina sobre ser uma mulher casada sem que seja pelo poder do Espírito Santo. E é por isso que 2 versículos antes Paulo diz: enchei-vos do Espírito, porque eu vou falar coisa para vocês agora, que vocês só podem entender cheias do Espírito Santo. Efésios 5,18, ele diz: olha, vou falar para vocês agora, homens, como maridos, coisas que vocês só vão entender cheios do Espírito Santo. Por isso eu vou dizer antes: enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com vinho. Ele vai dizer para os filhos: olha, eu vou dizer algo para vocês agora, que vocês, filhos, não vão entender se vocês não estiverem cheios do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele que vai fazer com que a gente entenda as verdades profundas. Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, é quando eu digo assim: esse relacionamento que está causando comigo lá na igreja, não é porque fui lá e me senti bem, não é porque eu gosto muito do pastor Antônio Cuco, não é porque eu nasci naquela igreja, cresci, lá estou vivendo, não é porque a igreja é bem localizada. Esse meu relacionamento com os meus irmãos é fruto do Espírito Santo na minha vida. Como pode haver relacionamentos saudáveis numa família, numa igreja, se aqueles aspectos do fruto do Espírito Santo não se manifestar? Não é? Então, nós precisamos entender isso. A igreja é uma igreja relacional, a igreja é lugar de compromisso, a igreja é lugar de lealdade, a igreja é lugar de aceitação, mas em muitos momentos na vida de um crente, para ser leal, para o crente ser comprometido e ter um amor que aceita as pessoas tal qual elas são, somente o Espírito Santo pode fazer isso. Não é natural, isso é sobrenatural. Igreja, para ser família, todos compartilham sofrimento, mas também todos compartilham prosperidade. Ali naquela igreja, era uma igreja família, porque os crentes sabiam
que podiam compartilhar o sofrimento, e eles oravam uns pelos outros, intercediam pelos outros. À medida que a igreja foi sendo perseguida logo à frente, todos se uniam, todos estavam juntos. Pedro preso, a igreja orando, sofrendo com ele. Pedro é liberto sobrenaturalmente, compartilha a necessidade, sofre com os outros, mas também compartilha a prosperidade. Crente cheio do Espírito Santo compartilha a prosperidade. Você pode teologizar isso aqui da maneira que quiser, dizer, não, é porque eles esperavam a volta de Cristo naqueles dias, por isso que eles deram os bens, mas te garanto que se falar hoje aqui que Cristo volta daqui a um mês, eu duvido que muitos aqui vão pegar seus bens e entregar. Crente cheio do Espírito Santo compartilha prosperidade. Qual foi a última vez que você compartilhou sua prosperidade com alguém? Tem crente que ele prospera, ele tinha um emprego menor, ganhou um emprego melhor, ganhava menos, passou a ganhar mais, tinha um carro já muito usado, Deus dá bênção, prospera, ele ganha carro novo, faz um bom negócio e não compartilha isso com ninguém. E muitas vezes nem o dízimo, eu não estou falando de dízimo, porque dízimo não é compartilhar prosperidade, dízimo é mandamento, sem prosperidade ou com prosperidade tem que entregar porque é um culto ao Senhor. Eu estou falando de você ir além, esses crentes aqui iam além, diz o texto bíblico que eles vinham e vendiam suas propriedades, isso é pessoa cheia do Espírito Santo, compartilhando prosperidade. Então, a igreja, ela precisa de bons métodos para funcionar e cumprir sua missão e crescer, mas o principal é que ela seja cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo em nosso meio, operando em nós, guiando-nos, vivendo e amando por nosso intermédio, nunca seremos o tipo de pessoa capaz de construir uma igreja relacional. Ouviram bem o que eu falei? Vou repetir. Sem o Espírito Santo operando em nosso meio, operando nas nossas vidas, guiando-nos e vivendo em nós de tal forma que Ele ame os outros por nosso meio, nunca seremos o tipo de pessoa capaz de construir uma igreja comunidade, uma igreja relacional. Então, irmãos, eu quero dizer que quando nós caminhamos assim com o Espírito Santo, ele vai encher a igreja de coragem e uma igreja cheia do Espírito Santo vai fazer muita diferença. Amém? Então, a primeira reflexão é baseada em Atos 1:8, é aquela reflexão de que se a igreja não for cheia, é assim que a igreja foi formada, a igreja só começou quando Jesus disse, vão orar lá. Quando o Espírito Santo revestir vocês, aí vocês estão prontos para ser igreja. Senão, vocês serão uma instituição como outra qualquer. Mas quando vier o Espírito Santo e vocês forem revestidos de poder, vocês serão a igreja. Porque nenhuma pessoa tem como ser igreja sem o Espírito Santo. Revestimento de poder. Segundo, aquela era uma igreja que o Espírito Santo os tornou uma comunidade. Os tornou uma comunidade, os tornou uma família. Porque só o Espírito Santo nos capacita para sermos uma família. Terceira coisa que eu quero pensar é que uma igreja revestida de poder, ela é uma igreja missionária. Ela é ousada no testemunho. Meus irmãos, não tem outro jeito. A primeira coisa que faz um crente revestido de poder acontecer com ele é que ele começa a testemunhar de Cristo, a ter o desejo de testemunhar de Cristo. Pastor Bill Bright, fundador da Cruzada Mundial Estudantil e Profissional para Cristo, ele, dos muitos seminários que ele realizou com pastores e líderes, ele disse que
muitos foram os casos de crentes, de pastores. Ele disse que teve um caso de um pastor com 20 e poucos anos, mais de 25 anos de ministério, já estava jubilado numa igreja nos Estados Unidos, e depois do seminário ele disse: pastor, eu nunca experimentei o Espírito Santo desse jeito que o senhor falou. E ali naquele seminário, aquele homem entendeu o que era se revestir de poder, e ele se tornou um grande ganhador de almas. O percentual de crentes que ganham alma para Jesus é pequeno demais, é muito pequeno. Há muitos crentes que não ganham alma para Jesus, não é porque ele não quer ganhar alma para Jesus. O crente sabe que o melhor para o mundo é Jesus, mas falta poder do Espírito Santo para criar a ousadia, a intrepidez. Então, uma igreja ter boas estratégias de evangelismo é ótimo, mas a melhor estratégia de evangelismo é poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo. Então eles começavam a se espalhar. E o que estava acontecendo com isso? Diz esse texto bíblico lá em 47 do capítulo 2, que aqueles crentes caíam na graça do povo, e a cada dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos, porque aqueles crentes cheios do Espírito Santo, a cada dia testemunhavam de Jesus, a cada dia testemunhavam de Cristo, a cada dia falavam de Jesus, e o que acontecia? A igreja ia a cada dia. Naquela igreja não tinha apelo só no domingo, não. Naquela igreja tinha apelo de segunda a domingo. Porque a cada dia os crentes iam ganhando gente. Uma igreja, meus irmãos, isso é muito sério, meus irmãos. O que eu estou falando aqui não é porque eu estou falando. Eu estou falando porque isso aqui mexeu comigo, está mexendo comigo. Isso é muito sério. Nós estamos precisando de igrejas cheias de poder do Espírito Santo. Porque quando você começa a testemunhar com intrepidez, você cai na graça do povo. E as almas começam a ser ganhas. Aquela igreja, você já viu como é que o fogo se espalha na floresta? Você já viu uma floresta pegando fogo? Como é difícil apagar? Eu já vi em vários lugares, né? Então, os bombeiros têm uma dificuldade tremenda. Por quê? Porque o fogo se espalha. O fogo vai espalhando. Quando uma igreja está cheia do Espírito Santo, e o Espírito Santo é fogo, então ela se espalha como fogo. Ela vai se espalhando. Nós precisamos de planejamentos bem feitos, mas muito mais que isso, nós precisamos do Espírito Santo para ter ousadia, para ter poder. Nada impede que uma igreja viva sob a orientação e poder do Espírito Santo. Aquela igreja, à medida que ela foi sendo cheia, ela foi crescendo. E o que acontecia com aquela igreja? Nem as perseguições conseguiam segurar aquela igreja, conseguiam limitá-la, conseguiam impedi-la. Veio a perseguição, mas aqueles crentes estavam tão cheios do Espírito Santo, eles eram condenados à morte, eles sofriam, alguns foram queimados, mas eles cheios do Espírito Santo se espalhavam. Uma igreja cheia do Espírito Santo nada detém, seu orçamento não a detém. O orçamento de uma igreja não detém uma igreja cheia do Espírito Santo. As limitações culturais, sociais, não limitam uma igreja cheia do Espírito Santo. Pode estar até não bem localizada estrategicamente num bairro, numa cidade. A localização geográfica, melhor dizendo, de uma igreja, não a detém. Quando ela é cheia do Espírito Santo, nada detém um crente quando ele é cheio do Espírito Santo. Nada detém. Nada detém. Então, meus irmãos,
O Espírito Santo é aquele Deus que vive em cada um de nós. É o Espírito Santo quem nos capacita para a obra da evangelização. Porque Ele, somente Ele, exclusivamente Ele, concede poder e ousadia para testemunhar. Somente Ele. Quarto ponto, para a gente encerrar. O Espírito Santo, quando a igreja está cheia do Espírito Santo, a igreja se torna uma igreja sobrenatural. Ali estava uma igreja onde diz aqui o texto que as maravilhas aconteciam. Maravilhas aqui, ele está se referindo a coisas sobrenaturais, que aqueles crentes não podiam fazer, mas Deus fazia. Naquele outro texto que eu li no 4:31, os crentes estavam orando, e quando eles estavam orando, o sobrenatural aconteceu, e o lugar onde eles estavam estremeceu, tremeu. Meus irmãos, uma igreja dependente do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. Uma igreja não pode ser dependente de um líder carismático. Uma igreja não pode ser dependente de uma boa estrutura tão somente. Uma igreja deve ter uma bela música, mas não pode ser só dependente disso. Uma igreja tem que ter uma equipe criativa, mas nada disso tem o poder de atrair gente mais do que uma igreja cheia do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Quando falo do sobrenatural, falo de igreja onde as pessoas vejam em nós e por nós coisa que jamais poderíamos fazer. Você lá no seu trabalho, e lá no seu trabalho alguém faz uma injustiça tão grande com você, e qualquer outro ser humano reagiria de uma forma, mas você que é cheio do Espírito Santo reage de uma forma sobrenatural. E as pessoas vão dizer: eu não sei como é que esse camarada reagiu assim. Sabe no fundo o que é que elas estão dizendo? Só Deus pode fazer uma pessoa reagir assim. Crente cheio do Espírito Santo, que eu me refiro, é aquele crente, quando eu falo aqui, que só o Deus pode fazer, não estou falando de coisas grandes, estou falando do dia a dia também. É aquela mulher que foi traída, abandonada pelo marido, e os vizinhos, e os parentes, e os filhos estão vendo aquela mulher reagir de uma tal forma que eles dizem assim: tem algo sobrenatural. Se fosse eu teria feito isso e aquilo com aquele miserável traidor. Mas aquela mulher reage de um jeito que ela diz: é uma coisa sobrenatural, só o Espírito Santo pode fazer. Vou contar uma experiência para vocês da minha mãe. Minha mãe era uma mulher cheia do Espírito Santo. Não tinha cultura, mal sabia escrever o nome, mas era cheia do Espírito Santo. Família pobre. Um certo dia, meu pai, que foi o que levou todo mundo para a igreja, um certo tempo, meu pai resolveu abandonar a família. Arrumou uma outra mulher. E resolveu deixar a família, os filhos. O mais velho, nessa época, de 6 filhos, o mais velho devia estar aí na faixa dos 20 anos, mais ou menos. Aí vinha depois os outros. Eu sou um dos mais novos. Eu sou o segundo mais novo. E eu tinha um tio, que aquele tio, ele era debochado com crente. Sabe aquele parente que debocha de crente? Quando a gente chegava em festa da família, ele já estava esperando a gente na porta com uma taça de cerveja. Ô irmão, quer um pouquinho, irmão? Não é? Ele era muito debochado. O nome dele, tio João. Mas ele era muito solidário, ele era uma pessoa assim muito boa de coração. E quando ele soube que meu pai tinha saído de casa, ele no sábado, ele trabalhava no sábado, primeiro sábado ele foi lá em casa,
E ele foi assim, levou coisa, ele preocupado, mas como é que vocês vão fazer com crianças ainda pequenas e tal? E ele foi lá. Quando ele chegou lá, ele encontrou uma mulher tão cheia de fé, tão cheia de coragem, tão firme no Senhor, com paz na vida, sem amaldiçoar ninguém, que quando saiu de casa, meu tio falou assim, tem alguma coisa aí sobrenatural que eu quero saber o que é. Sabe o que ele fez no dia seguinte? Ele foi frequentar a igreja, ele foi procurar uma igreja batista. Procurou a igreja batista de Praça do Carmo, perto da casa dele, e começou, sem falar com ninguém, ninguém sabia. Que ele debochava tanto dos crentes que ele já estava agora com vergonha. Ele ali, frequentando aquela igreja, poucos meses depois, ele estava sendo batizado pelo pastor Valdomiro Mota, naquela igreja. Sabe o que eu digo do sobrenatural? Eu não estou falando aqui de pessoas caírem na igreja, eu não estou falando aqui de gente ficar no sapatinho do fogo, essa coisa que fala, não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando do sobrenatural de Deus no nosso dia a dia. Sabe, aquela mulher bonitona lá do seu trabalho, que todo mundo paquera aquela mulher, e aquela mulher começa na linguagem dos jovens, começa a dar mole para você, e qualquer um outro homem da sua sessão diria, eu já tinha levado essa mulher para algum lugar. Mas eles vão olhar para você e vai ver você se mantendo firme a sua esposa, eles vão dizer, tem algo sobrenatural por trás disso. É aquele jovem que mantém firme o seu desejo de entregar somente para o homem que Deus lhe der, somente para a mulher que Deus lhe der, e você se mantém puro ali, esperando o momento que Deus vai dar. Alguns colegas da faculdade, numa hora vão te debochar, mas depois vão dizer, tem algo sobrenatural aí, porque eu não conseguiria isso. É esse sobrenatural de Deus, isso que vai fazer com que a igreja possa ser uma igreja cheia do Espírito Santo. As pessoas, elas quando vão à igreja, ou quando ela tem contato com a pessoa da igreja, que elas têm o toque do Espírito Santo, elas saem impressionadas não com o que viram apenas, mas com aquilo que o Espírito Santo fez lá no coração dela. E vou te dizer uma coisa, uma pessoa que vem numa igreja e ela é tocada pelo Espírito Santo, o dia que precisar, ela volta nessa igreja. Porque ali ela sentiu Deus, ela disse, olha, e a música lá naquela igreja, você gostou? Gostei. E o pastor? Gostei. Mas principalmente o que me mexeu comigo, eu vi Deus naquele lugar. Deus me tocou naquele lugar. E geralmente, quando a igreja é uma igreja tão cheia de poder, que as pessoas são tocadas, as pessoas voltam. E a maioria vai dizer, pastor, eu voltei, porque eu vi Deus nesse lugar. Vi Deus aqui. Então, meus irmãos, as pessoas são muito mais impressionadas pelo poder sobrenatural, do jeito que eu falei, quando as pessoas vêm na igreja, elas experimentam o poder, elas percebem coisas que ultrapassam a sua compreensão. Ela não sabe explicar. Aquilo que ela sentiu naquela igreja é algo que ela não consegue, então ultrapassa a compreensão dela. Ela não sabe explicar, mas ela diz, eu vi isso lá. Eu vi isso lá. Nós poderíamos ver, a igreja sobrenatural é aquela que a coisa mais sobrenatural do mundo acontece, cheia do Espírito Santo, que é a conversão. Não tem nada do mundo mais sobrenatural do que a conversão de uma pessoa, inexplicável em nível humano. Só o Espírito Santo pode explicar isso, a conversão de uma pessoa. A gente pede a pessoa para dar testemunho, ela dá, mas lá no fundo, o que vai fazer aquilo é o Espírito Santo. Então, e aí como é que uma igreja vai ser cheia do Espírito Santo? Olha, a gente pode teologizar aqui à vontade, mas eu só sei de uma coisa. Uma igreja, para ser cheia do Espírito Santo, primeiro ponto é que os membros dessa igreja, eles reconhecem que precisam desesperadamente do Espírito Santo.
Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso desse poder na minha vida. E eu vou buscá-lo desesperadamente. No bom sentido dessa palavra, estou falando a intensidade com a qual vai buscar. Esse é o primeiro ponto. Jesus diz: quem tem sede, venha e beba. Se a igreja tiver sede, eu quero mesmo. Eu quero isso na minha vida. Eu quero uma vida cheia do Espírito Santo. Eu preciso de uma vida cheia do Espírito Santo. Eu preciso de uma vida cheia de poder. Eu quero que o poder do Espírito Santo na minha vida é que faça a diferença. Eu quero ver a minha igreja como uma igreja família. Eu quero ver a minha igreja como uma família cristã, como uma família unida. Eu quero ver uma igreja relacional, mas há coisas que eu vou precisar para isso, para fazer desse tipo. Eu vou precisar do Espírito Santo, porque eu, por mim mesmo, com o meu temperamento, com o meu jeito de ser, com o meu jeitão de ser, eu não vou conseguir, mas o Espírito Santo vai. Porque não sou eu, na verdade, quem vai amar as pessoas, o Espírito Santo vai amar por mim. O Espírito Santo vai aceitar por mim, em mim. Uma igreja, eu quero ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, porque eu quero que a minha igreja seja uma igreja missionária, a começar por mim. Eu quero esse revestimento de poder, e uma pessoa, quando é revestida de poder, a coisa que ele mais deseja é testemunhar de Cristo, é falar de Cristo, é evangelizar, é ver as pessoas sendo salvas. E eu quero que a minha igreja seja uma igreja cheia do Espírito Santo, porque eu quero ver o sobrenatural acontecer na minha vida. Eu quero ver coisas acontecendo na minha vida que só Deus pode fazer. Eu quero ver coisas acontecendo na minha vida que pela minha compreensão jamais eu faria, jamais aconteceria. Mas o Espírito Santo, tudo que o Espírito Santo produzir na minha vida, toda a produção do Espírito Santo vai fazer com que o sobrenatural de Deus me impacte o mundo, impacte vidas. Que Deus nos abençoe e que essa igreja seja composta de crentes que estejam querendo uma vida cheia do Espírito Santo, buscando, clamando. E o principal empecilho para mim, depois do pecado, o principal empecilho é o pecado. O pecado tem que ser tratado como pecado. Quando você vai buscar uma vida no poder do Espírito Santo, a santificação vai começar a ser um processo natural. A segunda coisa que mais impede, sabe o que é, irmãos? A maioria dos crentes, presta bem atenção que eu já vou encerrar, olha para mim. Olha bem o que eu vou te dizer. A maioria dos crentes não lidam com o Espírito Santo como uma pessoa. A maioria dos crentes lidam com o Espírito Santo como uma força, como uma influência, como um poder que ele tem. Mas ele não é isso. O Espírito Santo é uma pessoa. Você e eu temos uma pessoa habitando dentro de nós, igualzinha em tudo a Jesus. Quando Jesus estava voltando, ele disse para os discípulos: não fiquem abatidos, porque eu vou mandar outro conselheiro. E esse outro, na língua grega tem dois termos para outro. Não sei se eu vou saber falar os dois aqui, né? Eu não vou nem tentar, mas um termo é o outro que é diferente, não é? Se eu tivesse aqui um teclado de uma outra marca, desse aqui eu diria, esse e o outro teclado. Eu estou me referindo em coisas diferentes. Mas esse outro termo, que eu acho que é alon, que usa no grego, mas é o outro. Ele vai dizer e o outro. Ele vai dizer esse outro conselheiro, Paráclitos é o conselheiro, mas eu estou falando ao outro. Quando ele diz esse outro conselheiro, ele está usando um termo que acho que é alon,
que é um outro igualzinho. É um outro igual em essência, igual em natureza, igual em conteúdo, igual em tudo. Então Jesus diz assim: vou te mandar um outro. Quando eles vão mandar um outro, ele diz esse termo grego que significa igualzinho a mim. Esse outro sou eu, só que de uma outra forma. Mas ele é igualzinho a mim. Então sabe o que significa? Que nós temos dentro de nós alguém igualzinho a Jesus, o Espírito Santo. Esse é a minha opinião de que hoje o grande problema nosso, o primeiro depois do pecado, é nós não estamos lidando com o Espírito Santo como pessoa. Se eu perguntar a você se o Espírito Santo é uma pessoa, talvez até a maioria diga que sim. Mas eu estou dizendo que na prática nós não lidamos com o Espírito Santo como pessoa, porque o dia que isso acontecer, vai fazer muita diferença. O Espírito Santo não é uma força, ele tem força. Ele não é um poder, ele tem poder. Ele não é uma influência, ele tem influência. Ele é uma pessoa, ele é Jesus habitando em nós. Ele é Jesus habitando em nós. Deus nos abençoe e faça de cada um de nós crentes cheios do Espírito Santo. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar. Eu queria convidar você nesse momento para você orar a Deus sobre isso. Eu queria que conversasse com Deus sobre o seu relacionamento com o Espírito Santo. Você é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Você é uma pessoa cheia de poder? Que tal você dizer agora para o Senhor: Senhor, eu quero ser um crente cheio de poder? Que tal você começar agora a pedir a Deus isso? O Espírito Santo já está em você, você já é batizado no Espírito Santo, mas o enchimento é uma coisa que vai acontecendo ao longo da vida. Ao momento a gente está mais cheio, menos cheio, mas vai acontecendo várias vezes durante a vida. Quem sabe o tempo de Deus hoje aqui, aniversário da tua igreja, é fazer com que você seja cheio do Espírito Santo, a começar aqui, porque ao mesmo tempo que o enchimento do Espírito Santo pode acontecer num momento de oração, um momento de culto, um momento de retiro, um momento de devocional, ele como um ato do momento, ele também é ato contínuo, ele se dá das duas maneiras. O Espírito Santo agora aqui, como um momento, como uma manifestação poderosa do Espírito Santo, ele pode encher você aqui, para você continuar sendo enchido durante a semana, na sua vida normal, mas você pode o Espírito Santo aqui. Peça ao Espírito Santo para você ser cheio. Peça ao Espírito Santo para agora você perceber uma gloriosa manifestação de Deus na sua vida, a glória de Deus na sua vida, a alegria profunda do Espírito. Peça isso a Deus, fale com Deus. Eu queria orar com você. Quem nessa manhã aqui gostaria de pedir a Deus uma vida mais cheia do Espírito Santo e quer orar comigo sobre isso? Eu queria convidar para vir aqui à frente, para nós orarmos juntos. Quem mais pode vir aqui? Nós vamos cantar um cântico. Não sei se vocês, Espírito Santo enche a minha vida. Nós vamos cantar esse canto junto e depois nós vamos orar. Vamos fazer desse cântico também uma oração. Eu tenho orado por isso, meus irmãos, de uma forma constante. Eu estou indo ao trono da graça dizer: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, Senhor. Oh Deus, enche a minha vida do Espírito Santo. Eu quero ser usado por Ti. Enche a minha vida, Senhor, para que o fruto do Espírito Santo seja produzido na minha vida. Vamos cantar. Espírito, faça desse cântico a sua oração. Vida, enche-me do teu poder,
mais de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Enche o nosso ser, Espírito Santo. Minhas mãos eu quero levantar e em louvor meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As mãos eu quero levantar, bem em louvor. Quero derramar diante do teu altar. Amém. Oh, nosso Deus e nosso Pai, enche-nos do Teu Espírito, Senhor Deus. Oh Deus, nós queremos tirar da nossa vida, e muitas delas é só o Senhor que pode tirar, coisas e atitudes e princípios e teologias que impedem que nós sejamos cheios do Espírito Santo, que são obstáculos à nossa incredulidade. Muitas vezes, ó Deus, eu tive medo de ser cheio do Espírito Santo, medo de o Espírito Santo querer fazer comigo coisas que eu não estava disposto a fazer. Mas, ó Deus, que aqui ninguém seja incrédulo assim como eu já fui, mas que aqui todos estejam aqui não tendo medo do que o Espírito Santo pode fazer. O que o Espírito Santo quiser levar de um lugar para outro, quiser colocar onde uma pessoa nunca imaginou, mas que o Espírito Santo tenha liberdade. Enche-nos do Teu Espírito, Senhor. Ó Deus, enche-nos, nós queremos ser cheios de Ti, Senhor. Ó Pai, nós queremos ser usados poderosamente pelo Senhor, nós queremos ser igreja de verdade, mas não dá para ser igreja de verdade sem o Espírito Santo pleno nas nossas vidas. Ó Deus, sem sermos revestidos de poder. Ó Pai, nós te pedimos que o Senhor nos use para o Teu serviço, mas não dá para executar o Seu serviço sem a plenitude do Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo. Ó Pai, nós queremos que através de nós, que em nós e através de nós, coisas sobrenaturais aconteçam, Senhor, mas é impossível sem o Teu Espírito Santo. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, ó Pai, enche as nossas vidas, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, nós te pedimos que o Senhor nos dê coragem, força, intrepidez para rompermos com tudo que não é do Senhor nas nossas vidas, para que possamos ser vasos limpos, porque quanto mais limpo, mais cheio. Quanto mais limpo, mais cheio de Ti. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado por ter me dado essa oportunidade de estar aqui, e que sejam mais muitos anos uma igreja viva, relevante, coluna e firmeza da verdade. Amém. Amém, queridos? Que nós possamos continuar buscando dia após dia, sermos cheios, né, do Espírito do Senhor, e a cada culto sermos ungidos por Ele, e termos a oportunidade de coletivamente
darmos ação, liberdade para o Espírito Santo agir em nossas vidas. O culto não acabou ainda. Nós continuamos cultuando a Deus de forma diferente. Daqui a pouquinho nós vamos ter o almoço. Se você não comprou o seu ticket, o seu ingresso, a sua fichinha, se os irmãos quiserem aí, não sei se ainda tem, procure a irmã Juliana e a irmã Cleonice, que as vagas são limitadas ali por questão de espaço e porque o almoço foi encomendado. Então dê o seu jeito, tá? Para estarmos juntos aí. Ok, tecnicamente já está resolvido, vamos voltar para cá. Mas eu gostaria que nós terminássemos, irmãos, esse culto sem deixarmos, né, não esquecermos de cantar parabéns, porque junto com a igreja tem mais gente fazendo aniversário, né? Ontem a Luísa fez aniversário. Cadê a Luísa? Então chama ela lá correndo, né? Zenilton também fez aniversário, né? E vai ter bolo hoje à noite. Né? Então nós queremos orar com esses queridos. Nós não oramos ainda, e eu gostaria de convidar a irmã Maria Joana Preu, a irmã Neuza Borgesan de novo, tá? Irmão Mauri, está por aí ainda? E por quê? Vem aqui, irmã. Isso. A irmã Maria Joana Preu e a irmã Neuza Borgesan são do grupo inicial, dos membros fundadores da igreja, né? Eram membros da igreja de Baixo do Cajuru, viu, pastor Valdo, né? Olha aqui, né? Já estão aqui há alguns aninhos, né, irmã? Nas nossas fotos lá, a irmã aparece lá. Nós vamos orar. Vem aqui também a irmã Maria Lúcia, fez também aniversário. Vem aqui, irmã. Não, vem aqui. O Zenilton e a Luísa já chegou? Vem aqui, moço, que você está olhando de cantinho para nós aqui. Irmão, vamos ficar de pé? Vamos orar por esses queridos que aqui estão completando mais um ano de vida. Sei que também tem gente fazendo aniversário de casamento. Clemente, Juliane, por favor, agora vem aqui, né? A Ju está cuidando lá da questão do almoço. Tem mais alguém que fez aniversário de casamento que eu vi ali no boletim? Quem mais foi? Não estou lembrado agora. Filho da Ju, mas não estão aqui, né? Ok, vamos orar por eles. Vamos, Diogo, vem orar por esse povo abençoado aqui, por gentileza. Vamos agradecer a Deus por esses que fizeram aniversário, pela irmã Maria Joana, a irmã Neuza, e esses que permanecem aqui desde a fundação do mundo, né? Com carinho, né? Com carinho a gente agradece porque continuam firmes aqui, né? Que bênção. Vamos orar. A igreja estende a mão, abençoando essas vidas. Deus e Pai, Senhor, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te louvamos por esta manhã tão abençoada, ó Pai, o qual podemos desfrutar, ó Pai, da mensagem vindo do Senhor. Ó Pai, o qual nós devemos buscar cada dia mais o enchimento, ó Pai, das nossas vidas através do Espírito Santo do Senhor. Pai, reveste essa igreja de poder, que essa igreja possa sair, ó Deus, das quatro paredes, levar a Tua palavra, ó Deus, quantos lares e quantas vidas estão necessitando neste momento, ó Pai, do poder do Senhor em suas vidas. Pai, aqui está, ó Deus, o Teu povo completando mais um ano de vida, Pai. Esteja abençoando o Teu servo, irmão Júnior, ó Deus. Cuida do Teu servo, sustenta ele em Tuas mãos. Obrigado por mais um ano de vida, meu Pai. Também esta jovem, ó Deus, que está completando mais um ano de vida. Esteja abençoando, ó Pai. Abençoa o nosso irmão do Projeto Vida, meu Deus. Cuida do Teu servo, ó Pai, sustenta em Tuas mãos de poder. Pai, a irmã Maria Lúcia, ó Deus, esteja abençoando esta vida. Ó Deus, fortalecendo e sustentando em Tuas mãos de poder. Abençoa, Santo Deus, a nossa querida irmã, ó Pai, uma das fundadoras desta igreja. Esteja abençoando, ó Pai, tomando em Tuas mãos a Tua serva também, ó Pai,
que é uma das fundadoras desta igreja, ó Pai, que ela continua, ó Deus, brilhando, ó Pai, sendo luz nas trevas, Pai. Abençoa o pastor que trouxe a tua palavra, cuida do teu servo, fortalece o teu servo e capacite cada dia mais. Abençoa o pastor Antônio, ó Deus, cuida do teu servo, da sua família, Pai, sustenta em tuas mãos, reveste o teu servo cada dia mais, capacita o teu servo cada dia mais, que ele possa conduzir essa igreja de uma maneira tal, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, sentir cada dia mais a presença do Senhor em nosso meio. Abençoa o pastor Flávio e a sua família, abençoa a liderança desta igreja, os ministérios desta igreja, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor derrama do teu Espírito e encha as nossas vidas de uma maneira que possamos transbordar, para que os habitantes desta cidade, os moradores deste bairro, olhem, ó Pai, e vê, ó Deus, a influência desta igreja em suas vidas. Pai, queremos ver, ó Deus, essa igreja cheia, repleta de pessoas, salva e remida pelo sangue de Jesus. Pai, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder em nosso meio. Ó Deus, nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Amém, Senhor, amém. Ainda em pé, irmãos, vamos encerrar o culto, louvando ao Senhor com a última canção. Temos o almoço, culto logo mais à noite às 19 horas. Venha continuar celebrando esse aniversário da igreja. O pastor Roberto Silvado estará conosco à noite. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Das alturas do céu, no profundo do mar, nos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, todo povo e nação. Só clamor, louvando Senhor por toda a eternidade, tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor. Grande Senhor, das alturas do céu, do profundo do mar, dos limites da terra,